favorece, né, e está intimamente relacionada com a instalação desse quadro inflamatório, é o sujeito permanecer sedentário, né? Ele não está envolvido, engajado com nenhum tipo de prática de atividade física, de treinamento físico, enfim, o sujeito se manter sedentário é um dos principais fatores de risco. Então, essa temática nós temos explorado há muitos anos, né? Há muitos anos, eu falo, há mais de 10 anos. Então, esse trabalho que nós publicamos lá em 2010, já se passam aí mais quase 13 anos que nós publicamos esse trabalho, nós avaliamos o seguinte, algo bem simples, tá? Nós coletamos sangue de indivíduos que eram sedentários e indivíduos que a gente chamou de altamente treinado. O que é esse altamente treinado? Eram atletas amadores, né? Eles eram nível competitivo, mas eles não viviam do esporte. Então, eles treinavam, tinham ali um volume e intensidade de treino alta, mas eles ainda tinham que trabalhar. Né? Então, eles não viviam do esporte, então por isso que a gente chama aqui de sujeitos altamente treinados, né? Atletas altamente treinados, mas eles não são de elite. E aqui sujeitos sedentários, então que não estavam envolvidos com nenhuma prática regular de treinamento físico. Tá? Então, nós avaliamos o perfil lipídico, a glicose e alguns marcadores inflamatórios. Tá? Então, algo só sistêmico. O que nós observamos? Que o perfil lipídico aqui, ó, o triacilglicerol, o colesterol total, o LDL colesterol, nós calculamos a fração de LDL oxidada, a fração de HDL colesterol e a relação colesterol total HDL, o que nós observamos? Que os sujeitos que eram altamente treinados, ele tinha essas frações menores comparado aos sujeitos sedentários, né? Então, a fração de TAG era menor, de colesterol total menor, LDL colesterol também menor. As outras frações não exibiram diferença estatística. Tá? Algo que chamou muito a nossa atenção foi que uma proteína inflamatória, essa proteína ela tá envolvida com a formação da placa de ateroma, né, o PAI-1, o inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1. Ela estava 4 vezes menor a sua concentração nos sujeitos que eram altamente treinados comparado aos sujeitos que eram sedentários. Tá? As frações, né, as concentrações de adiponectina, que é uma adipocina envolvida com a sensibilidade à ação da insulina, não teve alterações aqui entre os grupos, e a proteína C reativa, que é uma proteína de inflamação de fase aguda, também não teve diferença. Então, vejam que 3 frações lipídicas e um marcador inflamatório estavam menor no grupo que tinha um alto condicionamento físico. E quando a gente rodou algumas correlações simples, tá? O que nós observamos? Que os sujeitos sedentários, eles tinham uma concentração de PAI-1 aumentada, né? O PAI-1 aqui no eixo X, e as frações lipídicas aqui no eixo Y, tá? Então, aqui o LDL colesterol e o triacilglicerol, e o colesterol total aqui desse outro lado. Então, veja que ele cria um cluster aqui, ele cria um ambiente no qual eu tenho marcadores inflamatórios aumentados e essas frações metabólicas também aumentadas. Esse ambiente, né, embora todos esses valores do perfil lipídico estejam ali dentro dos limítrofes, né, esses nossos voluntários eram jovens, eles tinham em torno de 20, 21 anos. Então, se o sujeito vai fazer um exame bioquímico, né, uma bateria de exames ali, vai dar tudo dentro da normalidade. Só que esse marcador inflamatório, o PAI-1, ele não é rotineiro dentro dos exames médicos, né? É uma proteína que nós avaliamos geralmente em laboratório. Esse marcador já está aumentado. E com o decorrer dos anos, né, então, esse marcador ele favorece a formação da placa de ateroma. E se os sujeitos sedentários eles estão com as frações lipídicas sempre ali próximo dos limítrofes, né, ali daqueles valores de
você cria um ambiente favorável para que daqui, né, 10, 20, 30 anos, esses indivíduos que viveram esse tempo todo numa condição sedentária desenvolvam alguma doença. Por isso que, geralmente, as pessoas, quando atingem ali 50, 55 anos, começam a aparecer, a ser diagnosticada com alguma doença. Mas a construção desse quadro, né, desse desarranjo metabólico, ele é construído ao longo da vida, né? E é chamado de inflamação crônica de baixo grau, porque os valores, as alterações são muito sutis, então você não consegue detectar algumas diferenças, né? A gente pode olhar nesse slide anterior aqui, ó, que a glicemia desses sujeitos é muito parecida, né? Aqui está os valores em milimol por litro, mas se a gente converter em miligrama por decilitro, vai estar aqui próximo de 90, 89, tudo dentro da normalidade, tá? Então, esse ambiente no qual os sujeitos sedentários ele fica exposto durante a vida dele, que cria, né, todo um milieu propício para começar a ser diagnosticado depois de 20, 30 anos. Tá? Isso pode, obviamente, ser agravado. Todos esses nossos voluntários, eles eram eutróficos, né, o IMC abaixo de 25. Se o sujeito tiver um IMC acima de 25 ou acima de 29,9, que já é caracterizado obesidade do grau 1, isso pode acelerar, né, todo esse processo. Bom, aí a gente pegou de novo o sangue desses sujeitos, né, só para vocês olharem aqui, ó, o IMC deles é 24,9, 23,9, então tem aqui alguns que tinham um pequeno sobrepeso, mas nada muito drástico, tá? Esses atletas, eles treinavam mais ou menos 10 anos, esses altamente treinados, eles treinavam cerca de 4 a 5 vezes por semana, um volume aqui de 2 a 3 horas por semana, por treino, né? E a intensidade, obviamente, era variável. E nós tivemos a curiosidade, depois desse primeiro trabalho, de avaliar um outro marcador inflamatório que não é rotineiro nas clínicas, né? Quando a gente faz essa bateria de exames, que é um lipopolissacarídeo, né? Uma glicoproteína chamado de endotoxina, que está relacionado com o gatilho inflamatório e com a inflamação crônica de baixo grau. E como aquelas frações lipídicas estavam aumentando, nós avaliamos outras proteínas chamadas de quimiotaxia, de proteínas de quimiotaxia, né, como a MCP1, a ICAM e a VCAM, essas duas aqui específicas para adesão ali dos macrófagos nas artérias, e a MCP1 é uma proteína que faz a quimiotaxia de monócitos, tá? E nós fomos avaliar esse mesmo grupo. E o que nós observamos? As proteínas de quimiotaxia, como a MCP1, ICAM e VCAM, não apresentou diferenças entre os grupos sedentários e os altamente treinados, né? Eu vejo que os valores são muito próximos. Mas quando nós avaliamos a endotoxina, vejo que os sujeitos altamente treinados têm um valor inferior, tá? Aqui 2 vezes menor comparado aos sujeitos que eram sedentários. Então, eles também exibem uma concentração de endotoxina maior. O grupo sedentário apresenta uma concentração de endotoxina maior do que o sujeito altamente treinado. E quando a gente, obviamente, faz as correlações, né, com as frações tanto do PAI-1 e das frações lipídicas, do colesterol total, triacilglicerol, LDL, encontramos correlações positivas, tá? Aqui de 55% para o LDL com a endotoxina, 88% da endotoxina com PAI-1, 65% da endotoxina com colesterol total, 90% da endotoxina com triacilglicerol. Vejo que esses marcadores inflamatórios e os metabólicos, eles andam
juntos, né? Quanto um está maior, o outro também está maior. Bom, qual que é a grande ligação entre eles? Então, vamos entender o âmbito celular, o porquê que essas frações metabólicas, inflamatórias, mesmo dentro dos limítrofes, estando sempre alta, pode começar a engrenar ali algumas alterações nos sistemas fisiológicos, né? Aqui uma membrana plasmática, então aqui a gente está simbolizando uma célula, né, o meio intracelular e o meio extracelular. Nessa membrana plasmática nós temos um receptor de insulina, o IR, aqui representado pelo IR. Nós temos receptores de interleucina 6 e de TNF-alfa, que é o TNF-R e o IL-6R. E nós temos um receptor do LPS, aquela endotoxina que nós comentamos no slide anterior. O receptor desse LPS é o chamado de TLR4, Toll-like Receptor 4, tá? Esse receptor, ele é sensibilizado pelas altas concentrações ou concentrações elevadas de ácidos graxos circulantes. Então, esse receptor, ele é sensibilizado para esses lipídios que estão ali circulando. Então, quando tenho altos ácidos graxos circulando, sensibiliza esse receptor, fica mais fácil a ligação do LPS nesse receptor. Uma vez esse LPS acoplado ao seu receptor, ele vai iniciar uma via de sinalização intracelular. Opa, vamos lá. Agora a gente tem os elementos aqui da membrana que vai fazer todo o sinal ali intracelular. Vamos recapitular que quando a insulina se liga no seu receptor de membrana, o IR, ela vai autofosforilar o IRS1 num resíduo de tirosina, né? O fosfato inorgânico, ele é adicionado em um resíduo de tirosina. Dessa maneira, ela vai fazer a transdução do sinal para que o AKT seja fosforilado. O AKT vai ativar o transportador de glicose. Esse transportador de glicose, ele sai ali, ele se transloca para a membrana plasmática e capta a glicose e internaliza essa glicose para o interior da célula. Tá? Assim que acontece a captação de glicose quando nós ingerimos o alimento, tem a liberação da insulina, e essa insulina favorece a captação dessa glicose para o interior da célula, num processo, se for a musculatura esquelética ou fígado, num processo chamado de glicogênese, tá? Bom, quando eu tenho esse sinal inflamatório aqui, quando o LPS se liga ao seu receptor de membrana, aqui no Toll-like Receptor 4, ele tem algumas proteínas adaptadoras, aqui como o MID88, que vai culminar na ativação de uma proteína quinase, chamada de IKK, que vai fosforilar uma proteína, um fator de transcrição nuclear chamado de NF-κB. Tá? Esse NF-κB, ele é uma proteína citosólica que fica ligada aqui com seu inibidor, tá? o IKB. Quando essa proteína IKK ela é ativada, ela vai fosforilar o IKB, desacoplando o NF-κB dessa proteína inibitória, e esse NF-κB ele transloca para a membrana e transcreve citocinas de caráter pró-inflamatório, como a interleucina 6 e o TNF-alfa. Essas citocinas que foram transcritas, traduzidas lá no retículo endoplasmático rugoso e saem aqui da célula, elas podem agir de maneira autócrina, tá? Tanto autócrina, então vai agir na mesma célula, elas podem agir na célula vizinha, ou elas podem ir para destinos longe, né? Ter uma ação endócrina. Mas aqui no nosso exemplo, como uma ação autócrina, ela sai da célula, se liga no seu receptor de membrana e vai fazer uma sinalização inflamatória. Bom, qual que é a questão da história? Vocês lembram aqui como que está a via de sinalização da insulina, né? Como que a insulina faz com que o transportador de glicose seja ativado para captar a glicose que está na corrente sanguínea e internalizar ela para a célula, para o interior da célula. Quando eu tenho essa resposta inflamatória,
essas citocinas elas começam a ativar outras proteínas intracelulares, como a STAT3 e SOX3 e a JNK, e essas proteínas elas começam a interferir na via de sinalização da insulina, tá? Principalmente no fígado e na musculatura esquelética. Como assim? Bom, quando essas proteínas elas são ativadas, deixa eu pegar a caneta aqui. Quando a insulina se liga no seu receptor e autofosforila o ERS1, e tem concomitante ativação das vias inflamatórias, essa autofosforilação ela vai acontecer no resíduo de serina e não mais no resíduo de tirosina, tá? Bom, mas o que isso tem a ver? Se o IRS1 é fosforilado no resíduo de serina e não de tirosina, toda essa cascata que iria culminar na ativação do transportador de glicose, ela não acontece. Então, mesmo a insulina ligado aqui no seu receptor, não tem um sinal para translocar o glúten. E se não tem um sinal para translocar o glúten, a glicose fica lá na corrente sanguínea. Tá? A glicose fica na corrente sanguínea porque não conseguiu ativar esse transportador. Tá? Esse quadro foi gerado por conta dessas citocinas inflamatórias que estão ativando outras vias intracelulares que estão interferindo na via da insulina. Então, começa-se a caracterizar, né, um quadro de resistência à ação da insulina. Obviamente que em casos iniciais, ali onde o sujeito ainda é eutrófico, não tem nenhuma hipertrofia do tecido adiposo, quando ocorre esse quadro, a insulina, né, como a glicose fica circulando, ela produz mais insulina, a insulina se liga em outros receptores de membrana aqui na membrana plasmática e vai conseguir armazenar essa glicose. Tá? Então, tem alguns mecanismos de compensação que vai ser acionados para que esse desarranjo metabólico seja solucionado. Tá? Então, não é simples detectar esse cenário ali numa fase inicial. Bom, então o que se sabe hoje, o que tem que ficar bem claro é que o sedentarismo, né, a inatividade física, é um gatilho, é um fator determinante para a instalação de várias doenças. Não só esse exemplo que eu dei da resistência à insulina, mas para a formação, né, o quadro de aterosclerose, doenças neurodegenerativas e também crescimento de vários tumores. Então, doenças cardiovasculares, depressão, dementia, câncer de colo, câncer de mama e o diabetes do tipo 2. Então, vejam que com o sujeito permanecer sedentário, leva a um aumento da adiposidade abdominal. Esse aumento da adiposidade abdominal leva à infiltração de células imunes, como os macrófagos, no tecido adiposo visceral, então aquele tecido adiposo que está entre as vísceras, e esse aumento desses macrófagos no tecido adiposo visceral leva para o quadro de inflamação crônica sistêmica ou inflamação crônica de baixo grau. Vejam que o caminho que ele percorre é um caminho que rotineiramente nós vemos, né? As pessoas ganhando aquela saliência abdominal, elas quando vão fazer o exame de sangue está tudo normal, né? Dentro dos limítrofes, e essa doença ela é silenciosa, então só depois de 10, 20, 30 anos que uma doença vai ser clinicamente diagnosticada, porque aquele mecanismo de compensação que eu falei que acontece ali no interior da célula, ele não consegue mais solucionar